Então, eu quero agradecer em nome do projeto Viva Bem Multimídia, aqueles que já acessaram aqui conosco, continuam online conosco. Obrigado pela possibilidade de estarem com a gente e agradecemos porque estão com muita vontade, tenho certeza, de ouvir aqueles depoimentos que hoje à noite teremos do delegado Rodrigo Lorenzini Zucchi. Está me ouvindo bem, E, doutor? Zucco, eu quero agradecer ao amigo pela possibilidade de estar novamente conosco e temos assuntos com certeza muito interessantes e importantes, porque essa foi uma semana bastante agitada, uma semana bastante complicada e tens que ficar com o celular na vertical agora, senão o pessoal vai ter que ficar com isso aí, tá beleza. Assim está ótimo. Visto, muito bem. Gente, então, obrigado mais uma vez. Viva Bem Multimídia inicia mais uma live conversando hoje à noite com o delegado Rodrigo Lorenzini Zucco. Temos algumas perguntas que queremos colocar a ele, mas também dar a ele a oportunidade de falar do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil, que trabalha em parceria com outras polícias. Primeiro, muito obrigado, delegado Zucco, pela sua possibilidade e oportunidade que nos dá de conversar consigo. Por favor, sua saudação aos nossos internautas. Olá, Heitor, olá a todos que nos assistem mais uma vez no Viva Bem, programa da nossa região do Vale dos Sinos. Traz muita informação, eu pude acompanhar a semana passada, no domingo passado. E é um prazer enorme estar falando contigo novamente, Heitor. Desde o dia que me visitaste na delegacia, lá em fevereiro, podemos então voltar a conversar com o teu público que está sempre conectado com o Vale dos Sinos, preocupado especificamente com o Novo Hamburgo. É pena que nessa situação agora da pandemia, as entrevistas físicas se tornaram mais complicadas, né? Devido ao distanciamento e ao isolamento social, e com isto, não apenas nós, mas outros veículos de mídia têm optado pelas lives porque mantém-se o isolamento, mas não perde-se o conteúdo, e você tem muito conteúdo para nós, com certeza. Aliás, com toda esta confusão de IPVA, seguro de carro alto, eu sei de uma das ações que foi muito positiva da Polícia de Novo Hamburgo, com a redução do número de roubo de veículos, beneficiando inclusive os usuários do seguro de carros, onde houve uma redução de valores. Conta um pouco como foi essa história e o que isso tem a ver com a ação da polícia, delegado Zucco, por favor. Pois bem, Heitor, o trabalho da polícia ele é contínuo. No ano de janeiro de 2015, ainda há 5 anos atrás, ou seja, assumimos a delegacia responsável pelo combate ao furto e roubo de veículo no Vale dos Sinos. A missão era muito grande, Sim. muito maior ainda, porque nós tínhamos altíssimos índices de criminalidade e, com relação ao furto e roubo de veículo, estava no Hamburgo, na época, como uma das 10 cidades com maior incidência do roubo de veículo, figurando em quarto colocado, ficando atrás apenas de Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas, e em seguida vinha Novo Hamburgo. Nosso desafio era muito grande. Tínhamos que dar metas e objetivos para combater esse tipo de delito. Passamos a organizar um trabalho em cima dos grupos organizados, em cima das quadrilhas especializadas em desmanche de veículo. Descobrimos, então, que não bastava apenas combater aquele rapaz que roubava o veículo na rua, o delinquente que roubava o veículo na rua. E passamos, então, a monitorar as quadrilhas de desmanche de veículo e tivemos o êxito em prender centenas de pessoas, desarticular essas quadrilhas quando estavam desmanchando os veículos, não apenas pegá-los no veículo roubado, e sim esperar que ele fosse até o local onde era desmanchado e depois, posteriormente, vendê-las as peças. Com esse trabalho longo, conseguimos, então, diminuir em mais de 50% o índice de furto e roubo de veículo em Novo Hamburgo. É um dado muito importante. Estão ali cadastrados toda a relação de quantidade de crimes, de roubos de veículos cometidos em Novo Hamburgo. E fomos, então, cobrar do Sindicato das Seguradoras uma diminuição do valor dos seguros dos automóveis na cidade de Novo Hamburgo. Porque um dos argumentos sempre nos passados pelas seguradoras era que o índice de roubo era muito grande. Em decorrência disso, os seguros de automóveis do município eram elevadíssimos. Então, com essa diminuição, passamos a exigir deles que anualmente ocorresse uma diminuição.
E o ano passado, no final do ano passado, procurei o Sindicato das Seguradoras, que envolvem todas as seguradoras, não apenas uma seguradora específica, e exigi Sim, deles delegado. um índice social de diminuição, que hoje está em 9% no ano passado, só no ano passado. Então, a pessoa que está renovando seu seguro pode procurar o seu corretor e dizer, ó, há um índice oficial de furto e roubo de veículo diminuindo ano a ano e exigir dele a proporcional diminuição do valor do seguro, que é muito importante para a população em geral. Agora, a questão do roubo de veículos, sabe, se não é, infelizmente, uma exclusividade, o senhor citou, a quinta cidade aqui no Rio Grande do Sul, mas parece que há cidades que são, de fato, mais visadas. Isso tem a ver pelo valor econômico, tem a ver com o tipo de carro ou a facilidade na visão do delinquente de que naquele lugar é mais fácil de conseguir, uma vez que ele não está sozinho, mas como o senhor colocou, há uma estrutura toda montada atrás de tudo isso. Como é que tem sido a prática nisso, delegado? Na verdade, é um sistema utilizado por essas quadrilhas. Quando alguém me liga, ó, delegado, roubaram meu carro, pelo modelo do carro, nós já sabemos se o carro irá para um desmanche ou se ele será utilizado na prática de outros delitos. Eu costumo dizer que o crime anda sobre rodas. Tá? Combatendo o furto e roubo de veículos, nós conseguimos apreender toneladas de entorpecentes, farto armamento. Por quê? Porque as pessoas estão ou para o desmanche, somente naqueles casos de carros de anos anteriores, com dificuldades de conseguir peças, normalmente esses carros vão a desmanche, e assim que a vítima me liga, eu digo, olha, esse carro tinha seguro? Não, não tem seguro. Pois é, esse veículo é um veículo utilizado para desmanche e venda de peças. E existem os outros, tipo carros potentes, quatro portas, que são utilizados para a prática de outros crimes. Roubos ao comércio, homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo a banco. Então, nós passamos a monitorar essas quadrilhas e atingir especificamente cada uma delas. Tivemos o caso em 2015 que prendemos uma pessoa que já tinha centenas de passagens pela polícia e foi em decorrência do indiciamento dele por formação de quadrilha, não apenas pelo roubo do veículo, que conseguimos tirá-lo de circulação. Agora, recentemente, foi posto em liberdade pela prisão humanitária em decorrência do coronavírus, centenas de novos delinquentes foram soltos. Nós estamos atentos e de olho neles também. Agora, é pena que isso aconteça, mas sabe-se que na outra entrevista, quando nós conversamos, um dos temas foi exatamente isso, a questão da soltura de presos sem um critério específico, inclusive com documentos falsificados para liberar o pessoal. É assim que o crime, de fato, se organiza cada vez mais, o que acaba dificultando o trabalho da polícia, ou vocês têm nichos que sabem onde vão poder tocar, e o caso do roubo de veículos é um desses nichos onde se tem que meter a mão e meter fundo, para usar uma linguagem popular, né? Na verdade, o crime acaba migrando, leitor. Se nós combatemos em Novo Hamburgo, vai ser praticado com maior intensidade em outro município. E como nós temos que pensar no bem geral da população, é importante que os órgãos de segurança estejam atentos a isso. Nós tivemos uma incidência muito grande agora nesse período de crimes praticados pela internet, crimes virtuais. Na verdade, o roubo de veículo vem diminuindo ano a ano, e nesse mês de abril, comparado ao mês de abril do ano passado, tivemos uma diminuição de 18% nos roubos de furtos de veículos. Então, agora estamos mais atentos a outro tipo de criminalidade, um criminoso voltado à prática de delitos virtuais, o uso das redes sociais, principalmente, e a população, nesse momento de preocupação e até mesmo de isolamento social, está mais vulnerável a esse tipo de delito. Mas as polícias, seja civil, militar, e até mesmo a nossa Guarda Municipal, estamos atentos a essa nova migração do delito na prática dessas organizações criminosas. Aliás, quando o senhor usa a palavra migração, o senhor tem atuado, o senhor está lotado em São Leopoldo, mas acontece que muitas vezes, quando um delegado, ou mesmo das outras polícias, como a brigada, acabam pegando uma realidade que inicia numa cidade, e o senhor teve um caso desse que começou em São Leopoldo, teve
em Novo Hamburgo e acabou em Campo Bom. Inclusive, se deu um mal-entendido de pessoas que interpretaram essa sua ação como uma ação mentirosa, quando o jornal cobriu, né, dizendo como é que pode um delegado de São Leopoldo dizer que ele prendeu alguém em Campo Bom. Eu acho que é falta de entendimento de quem usa uma palavra dessas, inclusive de forma jocosa, né? Porque eu imagino que a ação do policial não se limita às quatro paredes da sua delegacia. Veja bem, Heitor, eu não vi esse comentário, felizmente, né, que não vi esse comentário e é insuperável, seja pela burrice humana, pela maldade humana e pela inveja humana. Nisso o ser humano é insuperável. Falta um pouco de conhecimento, não comentário, mas falta conhecimento técnico, né? Cada um na sua área. Eu só posso dizer que essa pessoa deveria se informar um pouquinho mais. A polícia tem que agir onde estiver ocorrendo o crime. No caso da delegacia, o crime iniciando em São Leopoldo, pode ser acabar a prisão ocorrendo até fora do estado do Rio Grande do Sul, e não foi uma vez só para outros estados, prender traficantes, ladrões de automóveis, e eu só posso achar graça, então, no comentário desse, então. Eu também concordo plenamente, eu acho que é muito mais desinformação, talvez por isso foi a minha pergunta, porque a ação de uma autoridade policial não pode terminar onde termina a divisa municipal, porque se você está numa perseguição e inclusive outras polícias são acionadas, ninguém vai ficar agora dizendo daqui para diante deixa com a polícia de outra cidade, quer dizer, o caso tem que ir até o final. Eu acho que isso é que garante o sucesso de uma ação. Faz parte das estratégias, que é uma das minhas perguntas ao senhor, se é de fato a questão estratégica e de ações fortes que pode fazer com que uma ação seja bem sucedida no que diz respeito à participação da polícia em resolução de casos que estão em aberto. Já bem, então, esse caso de Campo Bom é um caso emblemático, né? Nós tínhamos a informação de um veículo roubado em São Leopoldo, que já estava clonado e seria utilizado na prática de um delito e circulando no município. Nós vivemos numa região metropolitana e o crime não respeita barreiras, né? O delinquente não divisa de São Leopoldo com Novo Hamburgo ou de Novo Hamburgo com Campo Bom e fala, não, ali no outro município eu não vou entrar porque ali é outra cidade, então eu vou para Novo Hamburgo ou São Leopoldo. Então, nesse caso de Campo Bom, nós temos o êxito, mas na verdade nós prendemos o traficante em Novo Hamburgo, o carro era roubado e clonado de São Leopoldo, e em Campo Bom, na residência, nós apreendemos, então, 7 fuzis, 120 quilos de cocaína, coletes, roupas da polícia, e realmente era inevitável a prática da prisão. E as estratégias que a polícia usa, as polícias usam, né? Nós nos reunimos mensalmente com a Brigada Militar e com a Guarda Municipal, no Vale dos Sinos todo, as polícias estão integradas hoje em dia, graças a Deus, e nós temos conseguido diminuir os índices de criminalidade. É claro que, como nós estamos falando, a criminalidade migra e muda de tipo de delito. Agora, há uma tendência de crimes virtuais. É incrível que pessoas ainda caiam no crime do nudes, ou seja, alguns homens que acabam contatando moças por meio de aplicativos e passam a conversar com essas pessoas, mandando fotos e posteriormente descobrem que estão sendo vítimas de extorsão e que não é uma menina. Aparece um pai do nada dizendo que a filha está traumatizada, está se sentindo violentada e acabam caindo nesse golpe. Outro tipo de delito muito comum hoje, houve um acréscimo muito grande, eu percebo isso na delegacia, e até mesmo nos plantões na cidade de Novo Hamburgo, pessoas, delinquentes mandando WhatsApp, mensagens, pedindo para que a pessoa lance seus dados pessoais, CPF, RG, e conta bancária, senha, até mesmo a senha, e em pouco tempo receberão, então, auxílio emergencial de R$600 a R$1.200, e algumas pessoas continuam caindo nesse tipo de golpe. O governo federal, qualquer órgão público, não manda mensagem no telefone celular pedindo informações pessoais das pessoas.
Essa é uma prática antiga, tanto física, a velha história de comprar o bilhete premiado e a saidinha de banco, as mais tradicionais, infelizmente, ainda continuam sendo praticadas, mas eu creio que exatamente este uso crescente das redes sociais atualmente, onde o isolamento é maior, também deixa as pessoas mais suscetíveis. E a falsificação de logos, de bancos, do próprio governo, da Caixa Econômica, seja o que for, e toda essa questão do dinheiro, como o senhor acabou de citar, desse plano agora ligado ao coronavírus, faz com que as pessoas que não estão acostumadas a lidar com essa situação podem clara e tranquilamente pensar que de fato é alguém bem intencionado tentando ajudá-los. E é pena que seja assim, que pessoas se valham exatamente da boa vontade e da inocência de algumas pessoas para continuarem e até aumentarem a prática da criminalidade. É pena, mas por outro lado, ainda bem que a polícia tenha colocado olhos e ouvidos abertos em cima dessa realidade. Via de regra, vocês sabem que esse é um caminho para o qual também não se pode dar moleza, né? Essa eu posso imaginar, tem sido uma área que tem dado bastante trabalho também à ação da polícia. Veja bem, Heitor, o crime virtual é um crime crescente e quanto mais as pessoas fazem uso das redes sociais e da internet, e com certeza esse tipo de delito irá crescer cada vez mais. É uma preocupação da polícia civil, da Polícia Federal. Sim. Nós temos mecanismos próprios de investigação, de bloquear esse sistema, e é importante as pessoas sempre desconfiarem de algo que seja muito vantajoso financeiramente ou muito fácil. Os bancos não mandam mensagens via telefone propondo um empréstimo seja muito fácil de ser adquirido. Nós temos centenas de casos de pessoas entrando em falsas empresas de crédito e nas quais exigem para que a pessoa receba o crédito um depósito inicial de 10% a 20% do valor que você vai retirar do empréstimo. Muita gente cai nesse golpe. O custo do bilhete, então, é incrível que até hoje em dia as pessoas continuem caindo nesse tipo de delito. Que conselho o senhor daria exatamente nesta direção? Quais são alguns cuidados para evitar de cair num crime virtual? Não agir com pressa, pedir um conselho primeiro para alguém, nunca fornecer dados pessoais. Qual seria o caminho pela sua prática? Fornecer dados pessoais em hipótese alguma, Heitor. Jamais fornece CPF, nome completo, data de nascimento, de forma alguma. Se houver um resultado bancário, ligue para o seu gerente, pergunte para ele se é verdade essa mensagem. Essa se procede, não? Não é por meio de WhatsApp, de Messenger, e até mesmo de e-mail, pessoal, que vai fazer um negócio, ou se vai se fornecer um empréstimo com valores facilmente entregues, então, à pessoa. Sempre desconfie. E esses sites malvados, formados com malwares, com vírus, eles são muito semelhantes às páginas. Então, a pessoa tem sempre que ficar atenta e de preferência, ligar para o seu gerente, ligar para o próprio banco, ir ao banco, se for o caso. Nesse momento de isolamento fica um pouco mais difícil, mas ligue para o banco e tente falar com o seu gerente antes de tomar qualquer empréstimo ou de fornecer os seus dados pessoais, isso de forma alguma. Ainda me parece que há um certo preconceito, às vezes, em relação à ação da polícia, onde as pessoas têm medo de procurar, de repente, uma autoridade policial, seja para informar, seja para denunciar, ou mesmo uma denúncia anônima, pensando que, de repente, ela vai se comprometer com isso. A gente sabe que este medo é presente na vida das pessoas e não deveria ser. Até porque a ação da polícia, digamos assim, ela deve impor medo para quem deve. Aí o ditado é assim, quem não deve não teme. Mas, infelizmente, pessoas têm
este certo temor de chegar, de parar um veículo, dizer, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, ou dizer, olha, fulano de tal fez. Como fazer com que as pessoas percam este medo e vejam na polícia uma forma de auxílio para resolver e diminuir essa questão da criminalidade, delegado? Eu percebo, Heitor, que ao longo desses anos nós estamos tendo um pouco mais de credibilidade, conquista com o trabalho. E a pessoa, quando desejar fazer uma denúncia, ela tem um mecanismo muito importante que é o Disque Denúncia, é o 181 da Polícia Civil. A pessoa faz a denúncia, ela recebe um código para acompanhar aonde está a sua denúncia, se já foi apurada, se não foi apurada, e é absolutamente anônima essa denúncia. Jamais irão descobrir, mesmo que você ligue do seu telefone da sua casa, jamais alguém vai fazer o retorno, vai ligar para a sua casa e dizer, você fez uma denúncia. Não, nada disso. Você liga para o 181, faz o registro, recebe um código e acompanha aonde está essa denúncia. E esse é um dado muito importante. Então, nós temos feito várias prisões com base em denúncias anônimas. A população está atenta, se desconfiar de algo, chama a Polícia Civil, a Polícia Militar e até mesmo as nossas guardas municipais, que estão ali no dia a dia na rua, as guardas, né? Sim. Podemos confirmar esse número mais uma vez? 181, tá certo? Porque perdemos um pouco... fugiu o áudio um pouco, eu mesmo não tinha entendido na primeira vez. Vamos repetir então esse número do Disque Denúncia e mantendo o anonimato, né? É 181, isso? O nosso áudio está ficando ruim de sinal, Mas eu acho que é suficiente daquilo que nós poderíamos conversar hoje, porque com certeza nunca a nossa conversa, a nossa entrevista é a última, ela sempre será a penúltima, porque temos muitos assuntos sobre os quais a gente pode conversar, precisa conversar e tem que orientar também a nossa comunidade. Com isto, eu agradeço a sua participação mais uma vez conosco e agradeço também àqueles que nos acompanharam e deixo, por favor, com você uma palavra final antes de nós encerrarmos a nossa conversa desta noite, delegado Rodrigo. Você lembra da primeira entrevista que fizeste lá na delegacia? Sim. Sobre o quê? Qual era o assunto, Heitor? Foi exatamente a sua ação voluntária com centros de reabilitação, né? Pessoas que estão envolvidas com o tóxico, né? Olha aí, ó. Sim, cooperança. Porque ele inverte para nós, né? É um trabalho organizado, trazendo esperança àqueles que estão afetados pelo uso dos entorpecentes, né? A fase 3 desse projeto maravilhoso que retira das ruas usuários de drogas, de qualquer tipo de droga, mas principalmente o crack hoje em dia, que é um mal que atinge boa parte das pessoas que moram nas ruas. E a primeira fase é a internação, a primeira fase é desintoxicação, a segunda fase é abstinência e tratamento e posteriormente convívio social. E a última fase que faltava era a fase da colocação no mercado de trabalho. E nós estamos na última fase, conseguimos organizar junto ao empresariado do Vale dos Sinos, que essa pessoa que está lá sendo tratada nas comunidades terapêuticas de todo o Vale dos Sinos, nós temos centenas de comunidades, ao saírem, elas já estarão empregadas. E nesse momento de tanta dificuldade, e em que é provável que aumente o número de pessoas desempregadas, é provável que isso aconteça, que essas pessoas venham morar na rua, venham a ficar desamparadas e posteriormente necessitarem desse tipo de atendimento, elas terão a terceira fase. Nós conseguimos agora, junto com o projeto das cooperativas, de que a pessoa que estiver nessas clínicas de reabilitação totalmente gratuitas, ao saírem, elas irão diretamente para o local onde estarão empregadas e ficaremos de olho daí para verificar se elas estão já completamente curadas e aptas a voltar ao convívio social.
E, com certeza, esta orientação, os próprios centros de acompanhamento acabam orientando e ajudando, porque é uma dificuldade, né? Você fica num programa como alguns, e a grande maioria, estão entre esses 9 meses para poder desintoxicar e depois voltar ao convívio da família e da sociedade, e não ter quem ajude nesse momento, e sair sozinho para a rua, levando sua malinha ou sua bolsa com uma meia dúzia de roupas, não é fácil, porque alguns não têm realmente para onde voltar depois, porque às vezes não tem família, ou a própria família não estava preparada para recebê-las de volta. É bom saber dessa caminhada e desse terceiro degrau nessa escada muito importante, que é a ressocialização, então, da pessoa que está envolvida com o entorpecente. Obrigado por lembrar essa nossa primeira entrevista, esse primeiro momento, e, de novo, pela tua iniciativa voluntária neste trabalho, junto com tantas outras pessoas que se dedicam para que diminua a incidência de pessoas que se deixam levar para este lado. Delegado, muito obrigado pela sua participação conosco. Sei que o seu tempo é bastante curto. Quando não está no trabalho, a gente ainda arruma uma entrevista num domingo à noite, mas eu sei também do seu coração aberto, da sua boa vontade, por isso eu lhe agradeço. Obrigado, Heitor. Um abraço às pessoas que estão nos assistindo. E estamos bastante preocupados com esse momento de isolamento social e os reflexos que trarão esse isolamento, a diminuição do emprego, a recessão econômica. Estamos em contato direto com os empresários de Novo Hamburgo, procurando uma alternativa. O setor calçadista será um dos mais atingidos. Nós já tivemos mais de 2.000 pessoas colocadas para fora do emprego nos últimos dias no Vale dos Sinos, e isso nos causa um pouco de preocupação, e nós estamos atentos pelo despacho o quanto antes. Não basta apenas cuidar da parte da saúde, nós temos que cuidar também do restante que envolve essa questão do isolamento e da recessão que virá logo em seguida. Então, mais uma vez, obrigado ao senhor, obrigado aos nossos internautas, e lembrando que essa nossa conversa é um vídeo que continuará disponível depois também para os nossos internautas e posteriormente, a partir de amanhã, publicado no nosso canal no YouTube, também no Facebook e no nosso site Viva Bem Multimídia. Obrigado, delegado Rodrigo Lorenzini Zucco, pela sua participação conosco. Tenha uma boa semana. Obrigado, Heitor. Um abraço.